Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da publicação de uma obra que é a Correspondência Completa de Machado de Assis, do escritor Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e cidade na qual ele morreu também aos 29 de setembro de 1908. A correspondência, que foi primeiramente publicada pela Academia Brasileira de Letras, essa correspondência começou a ser organizada e o primeiro tomo dessa correspondência, o primeiro volume dessa correspondência, se fez coincidir em 2008 com o centenário de morte do escritor. Essa correspondência foi sendo coligida e organizada ao longo dos anos posteriores, e por volta de 2014 resultaram em 5 volumes. Então a Academia Brasileira de Letras, por meio de um dos acadêmicos, o filósofo Sérgio Paulo Rouanet, secundado por 2 pesquisadoras, promoveu um trabalho hercúleo de organização e de catalogação da correspondência do Machado, envolvendo também pequenos folhetos, cartões de visita, outros materiais, outros documentos também relacionados a essa correspondência. Então é uma correspondência que vai ser de grande valia para os pesquisadores e os estudiosos da obra do Machado de Assis. Até então, sua correspondência não havia sido publicada na sua inteireza. A obra pretende-se, em alguma medida, apesar do próprio Sérgio Paulo Rouanet chamar a atenção para a possibilidade de novas cartas surgirem, mas a obra pretende ser uma compilação da correspondência completa do Machado de Assis entre os anos de 1860, quando ele contava ali aproximadamente com 21 anos de idade, até o ano de 1908, o ano de sua morte, quando ele morreu aos 69 anos. Então é uma correspondência que tem como interlocutores uma gama diversificada de pessoas. Há pessoas que privaram da amizade do Machado de Assis durante praticamente todo esse período, e há pessoas que foram micevistas assim, esporádicos, ocasionais, e que de certa maneira vão trazer contribuições também, muitos mostrando ali uma faceta desconhecida do Machado de Assis. Um daqueles com os quais o Machado correspondeu é o irmão da Carolina Xavier de Novaes, a mulher do Machado de Assis, o português Miguel de Novaes, que era muito pouco conhecida essa correspondência trocada entre o Machado e ele. Infelizmente, as cartas que o Machado o enviou não foram encontradas até então, mas pelas cartas recebidas, ou melhor, pelas cartas que o Miguel de Novaes escreveu ao Machado, que se tornam hoje conhecidas, nós podemos também ter acesso a determinados fatos que até então eram um tanto incertos e inseguros com relação à biografia do Machado, com relação a endereços, com relação a determinados detalhes que vão se mostrando mais confiáveis a partir dessa correspondência. Então é uma correspondência realmente de grande importância. Eu estou aqui com estojo. Como eu disse, primeiramente essa correspondência foi publicada de maneira unilateral pela Academia Brasileira de Letras. Então entre os anos de 2008 e 2014, em tomos que foram saindo aí ao longo de mais de 7 anos. Em fins do ano passado, a Academia promoveu uma coedição com a editora Global, da qual resultou essa obra em 5 volumes, publicada então pela editora Global, 5 volumes aqui da correspondência, que somam aí milhares de páginas. Então é uma obra extremamente importante. Há uma carta, por exemplo, de 21 de abril de 1908, poucos meses antes da morte do Machado de Assis, uma carta trocada entre Machado e cartas trocadas entre o Machado e o crítico, o grande crítico da época, um dos grandes críticos do século XIX, que foi seu amigo pessoal, o José Veríssimo, pede autorização ao Machado para
reunir e publicar a sua correspondência. O Machado acede, o Machado concorda com o pedido, mas ao mesmo tempo entende que essa correspondência não traria maiores interesses, uma vez que ela talvez fosse interessante para aqueles interlocutores que estavam ali envolvidos, que tivessem ali um momento de recordação, de saudade, mas nada mais errôneo, né? Porque tanto o José Veríssimo, né, que era um contemporâneo do Machado, quanto os biógrafos e críticos do Machado de Assis, sem dúvida nenhuma, vão encontrar um manancial assim, extremamente importante para terem maior conhecimento da vida e da obra desse grande escritor brasileiro. Então eu deixo aqui um registro, espero, em outro momento, voltar com maiores detalhes. A obra chegou em minhas mãos bem recentemente, há um dia atrás, e eu estou ainda fazendo uma leitura mais detida da mesma, né? Eu teria alguns reparos a título de uma crítica construtiva à obra. Primeiro, que a edição publicada pela própria Academia Brasileira de Letras se mostrou graficamente uma edição melhor. Essa edição, por exemplo, é uma edição que não tem uma coisa que eu acho um tanto grave, o volume sem orelhas. Não há orelhas, né? Então é uma edição um pouco mais comercial, né? Além disso, como que o Sérgio Paulo Rouanet e as pesquisadoras organizaram essa correspondência? De maneira cronológica, como eu disse, do ano de 1860 até 1908. E aí, com uma certa... como é que eu diria? Os interlocutores ficaram distribuídos difusamente dessa correspondência. Enquanto que nós, quando temos uma correspondência entre o Machado de Assis e um determinado e específico interlocutor, é possível que nós acompanhemos essa conversa, esse diálogo que foi travado dia a dia, mês a mês, ano a ano. Isso dá uma certa unicidade, isso dá uma possibilidade de a gente conhecer melhor essa interlocução e os fatos que dela decorrem, né? Então, eu acho, na minha avaliação, seria mais interessante se a correspondência se tivesse construído a partir de determinados interlocutores, né? Então, publicassem todas as cartas do Machado com um determinado interlocutor para depois passar para outros. Aqui, por exemplo, nós vamos encontrar uma carta, para dar um exemplo, de Joaquim Nabuco, dirigida a Machado de Assis, em 1º de fevereiro de 1865, quando o Nabuco contava 15 anos e o Machado 25, é a primeira correspondência que vai dar origem a uma série de outras e a amizade entre os dois escritores, que vai se estender até 1908. Então você tem lá essa carta, depois vem vários missivistas, para depois, algum tempo depois, vinha a segunda carta de resposta do Machado, uma outra do Joaquim Nabuco, e assim eu acho que se perde um pouco essa unicidade. Um outro equívoco que eu vi que o Sérgio Paulo Rouanet cometeu aqui, ao coligir, ao organizar essa obra, foi o fato dele ter mencionado que a primeira tentativa nesse sentido se deu em 1929 por obra da Academia Brasileira de Letras, ou seja, a primeira tentativa de reunir a obra epistolar do Machado de Assis, a correspondência do Machado de Assis, teria se dado em torno de 20 anos depois da sua morte. Na verdade, isso se deu alguns anos antes. Em 1923, o Graça Aranha reuniu a correspondência entre o Machado de Assis e o Joaquim Nabuco, ele era amigo de ambos, e as fez publicar com um prefácio bastante longo por parte dele, de umas 100 páginas, por uma editora do escritor Monteiro Lobato, em 1923. Então, provavelmente, aí sim nós vamos encontrar a primeira organização da correspondência do Machado. E, como eu disse, inteiramente dedicada a esses dois escritores, a esses dois homens públicos, a esses dois intelectuais, foram Machado e Joaquim Nabuco, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplar dessa obra, que foi publicada em 1923, como eu disse. Então, e outras obras, como a correspondência do Machado e o Carlos Magalhães de Azeredo, o jovem Carlos Magalhães de Azeredo, também
se fez publicar em 1969 em um volume. Então a gente já consegue acompanhar o dia a dia dessa amizade que vai se estreitando, os assuntos que vão ser pautados ao longo de meses, de anos e até mesmo de décadas nessas amizades que vão se prolongando no tempo, né? Eu estou falando de duas aqui que foram talvez as amizades assim, em termos de correspondência, as mais longevas do Machado, a com Joaquim Nabuco, que foi de 1865 até 1908, e a que se deu com o jovem Carlos Magalhães de Azeredo, que era bem mais jovem que o Machado, que se deu de 1889 até 1908. É só para dar um exemplo. Essa crítica é num sentido construtivo, eu sei que isso é difícil. De qualquer maneira, é uma obra fundamental para todos aqueles que desejam travar um contato mais aprofundado com a obra do grande escritor Machado de Assis e penetrar ali em meandros da sua vida privada. Ele, em determinado momento, o que é raro, fala dos livros que estava por escrever. Há um caso de uma correspondência dele com o Mário de Alencar, que ele vai falar do último livro, O Memorial de Ares, inclusive vai dar ao Mário de Alencar a possibilidade de ler o livro meses antes de ser publicado e de ser conhecido até mesmo dos demais amigos do Machado de Assis, né? Confere ao Mário de Alencar esse privilégio, né? Então eu gostaria de deixar essas informações no primeiro momento e espero que vocês se sintam motivados aí a adquirir a obra, a fazer a leitura e se inteirarem mais no que diz respeito à vida e à obra desse nosso grande e talvez singular escritor da literatura brasileira, quiçá da literatura universal. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.